pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Nelly, sou uma pessoa que gosta de viajar e gosto de falar sobre isso. Daí surgiu a ideia de eu montar um blog, né, para dar algumas dicas, informações para vocês e, é claro, como eu não viajo tanto assim, conto também com a colaboração dos amigos. E eu queria agradecer a todos que têm colaborado, os que têm prestado seu depoimento para eu publicar no blog, os comentários do YouTube, todas as críticas também, são todas bem-vindas. Hoje eu estou aqui para um assunto mais descontraído, mas que eu acho que não é menos importante também. É para falar sobre o inglês e os micos. Aposto que vocês, assim como eu, também sempre ouviu dizer que quem vai para Disney, quem vai ali para Flórida, nos Estados Unidos, não precisa saber o inglês porque lá tem muitos latinos e tal. Realmente lá tem muitos latinos, mas particularmente eu acho que é muito perigoso você contar com um idioma que é parecido com o seu. Claro que se as palavras tiverem o mesmo significado, conforme o que eles disserem, você vai entender, você vai conseguir se expressar também em português e às vezes os latinos vão conseguir te entender. Acontece que o espanhol tem aquele velho problema de palavras parecidas ou até iguais com significado diferente. Então eu prefiro que falem comigo em inglês do que tentar falar em espanhol ou eu tentar falar espanhol e piorar todas as coisas. Eu, na minha primeira viagem, já comecei cometendo meus micos, lá na imigração. Tinha que preencher um formulário. Quando viram que eu era brasileira, me deram um formulário espanhol. E eu nunca vi espanhol na minha vida. Inglês eu aprendi um pouquinho, mas espanhol nunca. Então eu já comecei errando ali no campo nome, Eu fiz uma associação em inglês. Então no formulário em espanhol tinha nome e apelido. Aí eu associei ao inglês como se nome fosse o name, que seria o nome de família, e o apelido como se fosse o nickname ou first name, que seria o primeiro nome. E eu tinha viajado com a minha família, estávamos em 4 pessoas, e eu fui encarregada de preencher todos os formulários, e preenchi todos errados. Tivemos que perder o maior tempo ali de novo na imigração para eu refazer, porque eu inverti, porque em espanhol apelido é sobrenome, para mim isso era novidade. E depois de passar a imigração, eu tenho um amigo que mora lá que ficou de me buscar no aeroporto. Como eu tinha ido sem o celular, eu fui usar um orelhão para poder ligar para ele e avisar que tinha chegado. E lá tinha orelhão do tipo que você comprava o cartão telefônico na época. Eu comprei e fui ler as instruções e não teve jeito, não consegui usar o cartão. Como se não bastasse, meus micos continuaram ainda no aeroporto. Agora com relação aos carrinhos de carregar mala. O aeroporto internacional de Orlando ele é imenso e eu vi lá no canto, assim longe de mim, uma fila de carrinhos, Estavam todos encaixados um no outro e tal. Aí eu vi que perto de mim, no meio do caminho ali, tinha um solto, Os outros estavam todos longe. Eu falei assim, a lei do mínimo esforço, Vou pegar esse aqui que tá mais perto e vou seguir meu caminho. E foi o que eu fiz. Só depois, bem depois, que eu fiquei sabendo que os carrinhos eram pagos. Tinha que inserir uma moeda para destravar, E você utilizar. Então, eu acho que acabei cometendo meu primeiro furto ali nos Estados Unidos também. E eu acabei pegando um de alguém ali que provavelmente já tinha pago. E aí os micos seguiram, Principalmente com o inglês, que nessas horas a gente pensa que sabe um pouquinho, mas aí você acaba descobrindo que não sabe nada. Ou mesmo que saiba, na hora você acaba esquecendo, não sabe como usar, começa a fazer mímica, Mas não importa, o importante é você se virar. Teve uma noite que nós saímos para assistir o show do Blue Man Group, estávamos com um grupo de amigos brasileiros e tinha americanos junto, E um desses americanos foi me ajudar a subir a escadaria, porque eu estava de salto e tinha uma escada larga ali para subir. Como ele estava perto do corrimão e eu estava longe, ele ofereceu o braço, para me ajudar. Na hora eu pensei, nossa, que cavalheiro, vou falar isso para ele, Vou agradecer e elogiar, falar que ele é um cavalheiro. E me fugiu a palavra gentleman, que seria o cavalheiro. Na hora eu falei assim, thank you, you are handsome. Depois que eu falei, nem percebi, pra mim eu tinha falado que ele era cavalheiro. Ele virou pra mim, no, I'm ugly. Ou seja, eu acabei falando que ele era bonito em vez de falar que ele era cavalheiro. Só então que eu percebi minha gafe, mas aí já era tarde demais. E como toda boa pagadora de mico, não bastasse cometer os micos em Orlando, eu também tinha que cometer meus micos em Nova York.
Fizemos uma viagem para lá em dezembro, então saímos daqui com calor de 40 graus, chegamos em Nova York com -8, -9. E por causa dessa queda brusca de temperatura, meu filho teve um sangramento no nariz. E ele passa mal quando vê sangue. E a hora que ele viu o sangue ali escorrendo do nariz dele, ele desmaiou. E eu tive que chamar por socorro, né, pedir ajuda. E admirei demais o atendimento. Rapidamente chegou uma ambulância, parecia uma UTI. Eu tentando explicar para os médicos, né, o que tinha acontecido. Eu sabia que não era grave, que era só uma queda de pressão que ele teve. Ele já teve isso outras vezes em razão de ter visto ali o sangramento. Mas fui falar do nariz, em vez de falar nose, falei noise. Noise é barulho, né? Fui falar sangue, em vez de falar blood, falei blood. Eles ficaram totalmente sem entender. Meu filho também se queixava de dor na barriga, eu não lembrava como era a palavra dor, como era a palavra barriga, enfim, esqueci tudo. Imagina se fosse alguma coisa grave que eu tivesse ali que informar os sintomas reais, né, para não ter perigo de dar um falso diagnóstico, né? Eles levaram meu filho para a ambulância e deixaram apenas eu entrar com ele. E, como eu já falei, meu inglês era muito ruim. Enquanto eu estava ali fora, né, com a família e tal, algum ia ajudando numa parte, outro em outra, a gente ia juntando um pouco de conhecimento de cada um e dava para montar umas frases, né, uns textos, dava para se fazer entender. Mas sozinha lá dentro da ambulância, eu também me vi em maus bocados. Uma hora o paramédico me falou a seguinte frase: "He looks like you". Eu achei que ele estava falando que meu filho se parecia comigo, né, pelo menos quando eu aprendi, né, a gramática, eu lembro, quando fala looks like, assim, se parecer com. E na hora eu abri um sorrisão, né, pra ele e falei assim, você acha, tal, né? E ele ficou bravo comigo e repetiu a frase. E eu repeti de novo a mesma coisa que eu tinha falado, e sorrindo pro paramédico. Depois que eu me toquei, a hora que eu vi que realmente ele tava assim, se estressando comigo, eu vi que ele estava fazendo pergunta séria e aí eu deduzi, né, que ele estava perguntando se eu também tinha aquele sintoma, né, de desmaiar e tal. Aí eu expliquei certinho. Gente, se eu fosse escrever um livro, aqui caberia um capítulo só para os micos cometidos nos McDonald's americanos. Né? Eu não tenho costume de frequentar McDonald's aqui no Brasil, mas se eu tivesse, provavelmente eu já teria cometido esse mico aqui também. Mas em dias de parque, principalmente, a gente ia muito em McDonald's lá, porque os parques permitem você entrar com alimentos. Então, para fins de economia, porque dentro do parque era tudo mais caro, de manhã a gente passava ou no Walmart ou em McDonald's e pegava os lanches, né, e levava para comer no parque. E teve um dia que nós saímos mais cedo, né, e passamos no McDonald's mais cedo do que estávamos acostumados ali. E como eu não sabia que tinha aquela diferenciação de cardápio, né, até as 11 da manhã, o café da manhã e depois são os lanches normais, eu cheguei de manhã lá, a hora que eu fui olhar o cardápio, estava acostumada, né, era só pedir number 1, number 2 e tal. Eu falei, no McDonald's não tem problema, a gente consegue se virar bem lá. A hora que eu olhei lá, não tinha nada daqueles lanches que a gente estava acostumado, né, e nem me toquei que era em razão do horário e tal. E como eu falei, eu não sabia que tinha essa diferenciação. Olhei o cardápio, a moça perguntando, né, o que eu desejava e tal. Aí eu olhei para ela e falei assim, desculpe, eu vim no McDonald's errado. Viramos as costas e fomos embora. Um dia estávamos almoçando dentro do McDonald's mesmo. Aliás, os McDonald's de lá são muito bonitos. Cada um tem um tema, eles são todos decorados, né? Eu achei muito interessante. E um dia ali, almoçando, minha filha falou, eu quero um sundae. Eu falei, olha, você também sabe falar inglês, dá um tempo aqui pra mim, que só eu falo e tal, vai lá e pede o sundae, eu acho que você é capaz de fazer isso. E ela foi, e ela veio pelo menos ela veio com um sundae, né? Mas ela veio com um sundae de outro sabor, com as caldas tudo diferente do que ela tinha pedido, porque também não conseguiu se comunicar. Foi muito engraçado. Numa dessas ocasiões, no McDonald's, após pedir lá os números dos lanches, a atendente me fez uma outra pergunta que eu não entendi o que ela estava falando. Pedi que ela repetisse, ela repetiu mais umas 2 ou 3 vezes e eu continuei sem entender. Aí eu deduzi que ela estivesse perguntando se eu queria algum molho, né, que incluísse alguma coisa lá no pedido, né, alguma sugestão que ela estava dando. Eu falei, então para não aborrecê-la de novo, né, falando que eu não entendi outra vez o que ela disse, eu vou falar que eu quero. Eu peguei e falei yes, né, convicta de que era essa a resposta que eu tinha que dar. Aí ela não entendeu, né, o que eu quis dizer,
Aí eu falei, nossa, será que eu falei besteira? Então acho que eu vou falar não, né? E peguei e falei, no, né? Ela continuou sem entender. Aí eu falei, não vai ter jeito, eu não vou conseguir saber o que ela tá falando, talvez é pra pagar. Peguei, apresentei o cartão de crédito, né? Comecei a mostrar o cartão de crédito pra ela. E ela não pegava o cartão e continuava fazendo a pergunta. Aí não teve jeito, eu falei pra ela, eu não entendo nada, coloca aí o que você achar melhor, cobra aqui, porque tá difícil hoje. Também, gente, a nossa primeira ida ao posto de gasolina. Chegamos ali, não tem frentista, né? A gente mesmo que abastece. Eu nunca tinha aberto o tanque de combustível do meu carro aqui no Brasil. Cheguei lá num carro diferente, aí que eu não consegui abrir mesmo, né? Então já apanhei ali pra aprender a abrir o tanque. Depois eu vi que na própria bomba de combustível tinha uns dispositivos para inserir cartão, né? Então fazer o pagamento no cartão. E eu tentei inserir meus cartões ali, cartão de crédito, aquele cartão pré-pago e tal, e nenhum funcionou. Comecei a ficar preocupada, achando que eu não ia conseguir abastecer o carro, mas aí eu fui obter informações lá dentro da loja de conveniência e eles informaram que geralmente nossos cartões realmente não são aceitos nas bombas. Então me explicaram que você tem que ir até a loja de conveniência, vai até o caixa, você fala quanto você quer abastecer, né, paga e eles liberam a bomba. É só você voltar lá que você vai conseguir abastecer. E aí realmente deu certo, né? Aí eu comecei a ficar contente de estar conseguindo me virar. Cada posto que eu ia, eu agia da mesma forma, tal. Decorei uma frase, né, de como eu deveria falar quando chegasse lá. Até que numa dessas ocasiões eu cheguei, conversei em inglês com o caixa e ele me respondeu em português, falando assim: até que seu inglês é bom para uma brasileira. Para quem já entrou nos sites da Disney ou da Universal para tentar comprar ingressos, deve ter visto lá que existem várias opções. Um deles é o single, né? O single é o ticket unitário e depois tem as outras opções. E eu, familiarizada com esse termo single, de tanto ler, né, nos sites, cheguei num parque um dia e fui comprar meu ingresso na bilheteria. E nesse dia eu estava sozinha no guichê, eu ia comprar só o meu. Aí também tentei gastar o meu inglês falando, né, pro atendente lá que eu queria um single. Então eu falei assim, please, I'd like a single one, achando que eu estava pedindo um ticket unitário. E ele abriu um sorriso para mim e falou em inglês, me desculpe, mas eu sou casado. Eu não entendi até hoje se foi mais um mico ou se eu fui cantada ali na hora e não fiquei sabendo. Para quem tem acompanhado os depoimentos publicados no meu blog, deve ter percebido que o formato é em questionário. Eu faço perguntas e os colegas respondem contando das suas experiências de viagens, né? E uma dessas perguntas fala exatamente dos micos. Nessas horas a gente vê que não comete mico sozinha, né? Foi o que aconteceu com a Dani, ela fazendo aquele passeio em Nova York, naqueles ônibus abertos, né? Que vai um guia ali explicando. Ele não tinha um guia que falava português. Então, chegou ao final da viagem, ele falou alguma coisa e abriu uma sacolinha e foi passando entre os passageiros. E ela foi a primeira passageira que ele abordou ali. E ela não entendeu o que ele queria, na verdade ele queria caixinha, né? Ela não entendeu, achou que ele estava recolhendo lixo e pegou todo o lixo, garrafinha, papel, tudo que ela tinha de lixo na mão, colocou dentro da sacolinha. Diz que o homem ficou muito bravo. Bem, pessoal, por hoje é só. Para quem gostou, aperta o curtir, inscrevam-se no canal, divulgue meu site para os seus amigos e até a próxima!